lendo Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e este é o último vídeo em que eu vou comentar este livro de leitura compartilhada do terceiro trimestre de 2021. Se você não sabe do que eu estou falando, pelo menos durante todo esse mês de 2021, por trimestre, eu selecionei um livro sobre a formação do Brasil para a gente ler conjuntamente. Então, foi uma seleção por trimestre. E aí, cada livro eu dividi em 3 partes, de modo que cada mês eu venho comentar o trecho selecionado, né? Que eu vou deixar aqui embaixo, no caso desse aqui, os trechos selecionados de leitura de julho a setembro, né? E aí, no mês seguinte, faço o vídeo. Então, assim, terminamos de ler este em setembro. Então, em outubro, venho comentar o último trecho. E já digo que já tô lendo, né, muitos outros lendo comigo, o livro O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, para este último trimestre do ano, né? E aí vou fazer vídeo, então o primeiro vídeo vai em novembro, a leitura de outubro a dezembro, aí os vídeos são novembro, dezembro e janeiro. Então, este último vídeo é sobre organização social até o fim, né? A partir de organização social até o fim. Como ele não enumera capítulo, então a gente acaba tendo que falar o título do capítulo. Ele fala aqui, neste capítulo, da escravidão, né? Ele trata com muito pormenor, ele já tinha tocado no assunto antes, né? Mas se ele está falando de organização social, não dá para deixar de falar da escravidão, certo? Ele está aqui já no princípio do século XIX, então assim, nos anos de 1800, mais ou menos. É claro que ele não está falando da escravidão como parte de um sistema econômico, porque se fosse assim, ele teria que tratar disso desde o século XVI, né? Toda aquela questão da escravidão, como se organizou a economia em torno da escravidão, desse tipo de mão de obra. Não, aqui é organização social, né? Se a gente está falando de organização social, o melhor século para falar disso, eu acredito que seja o século, a partir do século XVIII, mas aqui, pelo menos no começo, ele está falando mais do século XIX. E aí, ele faz, assim, umas considerações muito semelhantes ao que a gente viu na leitura do livro do Celso Furtado, A Formação Econômica do Brasil. Ele compara um pouco com a América, a escravidão da América e a escravidão daqui. E aí, ele, por vários trechos aqui, ele nos faz lembrar de Casagrande Senzala, também, sobre o qual também já fiz leitura compartilhada, tem a playlist aqui, vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. E ele fala que o escravo aqui no Brasil era tratado de maneira diferente do escravo, ou escravizado, como queira, mas eu estou usando a nomenclatura que ele utilizou aqui, né? Politicamente correto a gente fala escravizado, mas aqui ele está usando o termo escravo. Então, o escravo lá nos Estados Unidos, na América do Norte, sobretudo Estados Unidos, era mais maltratado do que o escravo daqui, pelo que ele fala. E assim, a gente conhece bem a nossa própria realidade e tal, a gente não tem como defender a escravidão, mas se a gente comparar e se a gente fizer uma análise histórica, a gente entende porque ele está falando isso. E aí nos ajuda a entender também por que pareceu que o Gilberto Freire defendeu tanto a escravidão. Não é que defendeu, ele adocicou uma realidade que era brutal, né? Mas é quando você analisa por comparação com a realidade norte-americana, aí aqui o que aconteceu aqui no Brasil é um pouco menos ruim, né? Não dá para falar que foi bom, de forma alguma. Mas por quê? Quando eu falo da perspectiva histórica, porque a gente não pode se esquecer de quem é o colonizador ou os colonizadores de lá, do norte, né? E os colonizadores aqui do sul. Desde Sérgio Buarque de Holanda, com Raiz do Brasil, ou até mesmo Visão do Paraíso, e sobre esses dois eu tenho playlist também, a gente sabe que o português era um povo mais afeto à miscigenação, né? Menos preconceito, se miscigenava facilmente, por conta também da sua proximidade ali da África e tal. E no período de colonização aqui, então, ele se miscigenou facilmente com índias, depois com negros e tal. E essa mistura não era
vista com bons olhos para os mais nórdicos, os europeus mais do norte, né? Então, a gente está falando de Inglaterra e tal. Então, eles não se misturavam, né? Aqui, sim, se misturavam. A gente está falando de um europeu, o português, que já era visto como inferior pelos outros europeus. Em parte por conta disso também. Então, é por uma razão econômica da época, né, que Portugal não tinha tanto dinheiro assim, até mesmo hoje, né, ele não é um dos países mais ricos da Europa, embora eu ache que boa parte desse preconceito já se foi, mas na época não tinha muito dinheiro, não tinha muitos recursos e tal, não tinha indústria bélica, parará, e dado a miscigenação. Então, assim, ele era visto com preconceito. Então, o povo, os europeus, ingleses, holandeses, lá do norte da Europa, eles não se miscigenavam com os indígenas lá do território onde hoje é os Estados Unidos. Já os portugueses se miscigenavam aqui. E esse favorecimento da miscigenação, ainda que tivesse preconceito, porque tinha, claro, não dá para falar que não, mas era possível. E eu acho que isso é uma característica não só do Brasil, eu diria que seria da América Espanhola. Essa miscigenação dos espanhóis também com os indígenas e tal, né, da América Espanhola como um todo. E isso fez com que a escravidão aqui fosse menos dura, um pouco menos dura que lá no norte. Vou ler um trechinho. Correndo parelhas com esta contribuição que se impôs às raças dominadas, ocorre outra. Este subproduto da escravidão largamente aproveitado. 2 pontos. As fáceis carícias da escrava para a satisfação das necessidades sexuais do colono privado de mulheres de sua raça e categoria. Ambas as funções se valem do ponto de vista moral e humano, e ambas excluem pela forma com que se praticaram tudo que o negro ou o índio poderiam ter trazido como valor positivo e construtor de cultura. Então, essa mistura para lá os europeus ingleses não era possível. E a gente lembra Casagrande Senzala, Gilberto Freire, aqui mais um trechinho. O que há em tudo isso é que o escravo brasileiro parece ter sido melhor tratado que em algumas outras colônias americanas, em particular nas inglesas e francesas. Terá influído aí a índole portuguesa, sobretudo quando amaciada pelo contato dos trópicos e a geral moleza que caracteriza a vida brasileira? Também o regime patriarcal de que falarei abaixo abrandará o contato de senhores escravos, dando àqueles que de paternal e de protetor dos seus servos. Outra coisa que ele fala aqui, já que ele está falando de organização social, ele não pode deixar de falar de patrimonialismo, que segundo ele aqui, né, nesse trecho que eu li, é uma herança portuguesa, misturar público e privado na administração pública e tudo mais, ó. Poderíamos retraçar a origem remota dessa unidade singular de nossa estrutura social e suas raízes portuguesas e ir buscá-la tanto na organização e nas sólidas relações de família do reino, como no paternalismo da constituição da monarquia. Mas não é preciso ir tão longe, porque sobrelevam e de muito causas mais próximas. 2 pontos. As circunstâncias do meio brasileiro. Se o patriarcalismo se encontra em germe nas instituições portuguesas, questão que prefiro deixar aberta, o que realmente determinou sua esplêndida floração no Brasil é o meio local em que se constitui. Então, assim, pode ser da índole dos portugueses, mas o contexto brasileiro era bem propício a isso também. Ó, ele falando da aristocracia. Ó, assim constituída, a aristocracia colonial tomará os caracteres de todas as aristocracias. 2 pontos. O orgulho, a tradição, pelo menos de família e do sangue que lhe corre nas veias. Mas isso não a fará arrogante. 2 pontos. O tom geral da vida brasileira, a sua moleza e maciez nos contatos humanos não dariam margem para isto. É curioso a gente notar aqui, vocês podem perceber isso pelos trechos que eu li, é que o discurso dele hoje nos parece preconceituoso. Parece que ele está ainda contaminado pelas ideologias do século XIX, né? Ao falar da malemolência, do calor dos trópicos que afeta comportamento. Bom, afetar comportamento afeta mesmo, né? De qualquer um. Mas faz calor não só aqui nos trópicos, na Europa também faz, né? No calor a gente não fica mais mole, todo mundo fica. Então, mas isso não define caráter. Ele não está falando de constituição de caráter aqui, pelo menos não lembro de ter lido nada, mas ele toca neste ponto, né? A malemolência, a moleza dos trópicos ter afetado o comportamento. Bom, afeta, mas é muito perigoso falar isso quando você não deixa claro
que este impacto nada tem a ver com impacto de caráter, né? Afetar comportamento afeta. Eu, pelo menos, detesto calor, porque minha pressão baixa, fico mais mole, e isso acontece com todo mundo, né? Mesmo quem gosta de calor se sente afetado por ele. E isso nada tem a ver com o grau de desenvolvimento do país, né? Pessoas morrem de calor lá na Europa, principalmente pessoas idosas. O que eu gosto muito desse livro é que ele fala de detalhes que eu nunca li em livro nenhum. Então, assim, ele fala, ó, devemos fazer aqui um lugar à parte, a colonização açoriana em Santa Catarina. Aí ele fala de um episódio de nossa história que eu nunca tinha lido em lugar nenhum. Então, os açorianos colonizaram ali por um período curto, ainda que seja um pedacinho de Santa Catarina. Isso para mim foi novidade. Aqui, no finzinho desse capítulo, ele fala uma coisa bem interessante, ó. A distinção entre nativos do reino e da colônia, a princípio amorfa, apenas sentida, é mais uma simples questão secundária de fato e não de direito, entre aspas. Se tornará, com o tempo, um assunto palpitante e essencial. Então, ele está falando daqueles que nasceram aqui e daqueles que vieram para cá depois, que são tidos como europeus. A gente sabe que na América Espanhola isso fazia muita diferença, eles tinham muita diferença de tratamento, tanto é que os nascidos aqui na América Espanhola eram chamados de crioulos, não de europeu, e tinha uma diferença ali hierárquica de tratamento, e aqui é a mesma coisa. Já começa no momento que ora nos ocupa a se exprimir em termos próprios, brasileiros, em oposição a portugueses, quando, entre aspas, portugueses tinham sido até então todos nascidos aqui ou acolá, e brasileiros residentes na colônia ou que aqui tivessem feito fortuna, fossem embora de origem metropolitana. Então, a princípio, eles chamavam de brasileiros todos que estavam aqui, sem importar o local de nascimento, se tinha nascido aqui, se tinha nascido em Portugal. Mas aí depois eles já começaram a fazer essa diferença. É claro que se começam a fazer essa diferença, eles fazem essa diferença para hierarquizar e aí valorizar mais, né? Deixar mais no topo da hierarquia quem é português, né, em detrimento ao brasileiro. Aqui no próximo capítulo ele fala sobre a administração, a estrutura administrativa inicial, que era a principal aqui. 3 setores, o militar, cuidava da defesa, né, em período de colonização, claro, isso é importantíssimo, por quê? Porque outros europeus podem tentar invadir, como fizeram mesmo, franceses e vários outros, né? Então, eles têm que proteger aqui o território. Então, militar geral, esse geral seria mais para cuidar de questões burocráticas administrativas mesmo. E o fazendário? O fazendário por quê? A fazendário é de arrecadação, né? De tesouro, de arrecadação de impostos, de tributos, para mandar, inclusive, para Portugal. Olha só o que ele fala. Em princípio, só brancos deviam ser alistados. Norma impossível de seguir aqui, dado o caráter da população. Alistados, a gente está falando do quê, né? Dessa estrutura militar. Inicialmente, só os brancos eram alistados. Mas aqui, como a maioria era miscigenada, tal, não deu para seguir isso. Aí ele fala assim, havia por isso grande tolerância com relação à cor. Os pretos, contudo, e os mulatos muito escuros, eram excluídos. Percebam que já tem uma hierarquia e a gente já tem um pouco daquilo que depois, no futuro, Florestan Fernandes vai chamar de preconceito de cor, né? Em suas investigações ele vai detectar o quê? Que o racismo brasileiro tem menos a ver com raça e mais a ver com características fenotípicas. Com isso, quero dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos, basta a pessoa ter sangue negro. Ela pode parecer branca, mas se tiver sangue negro, é negro. E no Brasil, não. Né? No Brasil, se a pessoa tem a pele mais clara, o cabelo menos crespo, né? ela tá ali numa gradação hierárquica, né? O que eles chamam de preconceito de cor. Então, pode ter sangue negro, pode não ter. Se parecer branca, nem é considerada negra, né? Ao passo que nos Estados Unidos as coisas não são assim. E como aqui a estrutura militar é uma estrutura de respeito e até nobreza, por isso há essa exclusão. No futuro que hoje é passado, né, a gente está falando aqui do começo do século XIX, mas para o fim, no futuro daqui do narrado, fim do século XIX, com a Guerra do Paraguai, isso vai mudar, né? Então, eles vão mandar escravizados para lá, porque já os homens brancos
morreram, né? Boa parte já se foi, então tem que resolver o problema de uma outra forma. Um trechinho que ele fala da igreja. A igreja no Brasil se tornara em simples departamento da administração portuguesa e o clero secular e regular seu funcionalismo. Ou seja, gente, neste momento aqui, a igreja ela já está subordinada ao Estado, né? Então, a gente está falando de um momento que o Marquês de Pombal havia já há algumas décadas, já havia expulsado os jesuítas daqui, e o Estado português já havia tomado as rédeas da situação. Antes, enquanto havia a Companhia de Jesus, os jesuítas definindo coisas, é claro que apaniguados ainda com a administração de Portugal, mas com muita força, não era só Portugal que determinava as coisas, né? Então, assim, às vezes, alguns jesuítas até batiam de frente com os portugueses, com a administração portuguesa em relação a algumas coisas. Então, usava o poder secular da igreja para afirmar suas vontades. Aqui, neste momento, não, né? Os jesuítas já haviam sido expulsos, claro, tinha igreja, como tem até hoje, mas enfraquecida, né? Tem um trecho interessante, ele fala assim: se o banditismo e o crime permanente não assolaram a colônia excessivamente, isso se deveu muito mais à índole da população e não às providências de uma administração inexistente na maior parte do território da colônia. Ou seja, aqui era uma bagunça. A gente não tem dificuldade de imaginar isso, suponho. Eu, pelo menos, não tenho. E o último capítulo, ele fala da vida social e política. O que eu destaquei? Numa população assim constituída originariamente e em que tal processo de formação se perpetuava e se mantinha ainda no momento que nos ocupa, o primeiro traço que é de esperar e que, de fato, não falhará a expectativa, é a ausência de nexo moral. Raças e indivíduos mal se unem, mal se fundem num todo coeso, justapõem-se antes uns aos outros, constituem-se unidades e grupos incoerentes e apenas coexistem e se tocam. Então, pelo contexto, o que ele entende como nexo moral, na verdade, seria uma questão associada à identidade de grupo. Então, a miscigenação tem essa característica, né? Porque como ela está tratando de indivíduos, sujeitos miscigenados, ele pertence a qual cultura, né? E aqui todo mundo fala que é muita mistura, muito tudo, então a gente não tem uma cultura fechada. Isso pode parecer prejudicial a um patriotismo, a um sentimento de unidade, de nação. Aqui tem outro trechinho que ele trata da escravidão. Mas a escravidão, como se praticou na colônia, o esterilizou, ele, o escravo, né? E ao mesmo tempo que ele amputava a maior parte de suas qualidades, aguçou nele o que era portador de elementos corruptores ou que se tornaram tal por efeito dela mesma. E o baixo nível de sua cultura, em oposição ao da raça dominante, impediu-lhe de se afirmar com vigor e sobrepor-se à sua miserável condição, ao contrário do que em tantas instâncias ocorreu no mundo antigo. Ou seja, o nosso escravo aqui, ele ficou enfraquecido. A sua condição de desumanidade imposta o enfraqueceu. Outra coisa que prejudica isso é não tem memória, não tem tradição, ele já não tem uma identidade. Essa questão de identidade é uma coisa importantíssima e séria. Identidade da pessoa que está vinculada à identidade do grupo, que traz força. A pessoa sabe quem ela é, ela sabe de onde ela veio, isso fortalece tradição, costumes, hábitos e tal. O escravizado aqui, o escravo aqui, ele não tinha nada disso, ele foi destituído de tudo. Então, assim, ele foi destituído de toda a sua cultura e toda a sua força de trabalho foi empregada para enriquecer outro e, enfim, e para flagelar seu corpo. Depois sobra o quê? Um farrapo humano com indignidade física, moral e cultural. Aqui ele fala um pouco da versão que os homens livres tinham do trabalho braçal. Isso é muito típico de uma cultura escravocrata, né? Você tem escravos para fazer trabalho braçal. Imagina que você vai se sujeitar a isso. Então, muitos portugueses vinham para cá, acho que eu já disse isso no outro vídeo, muitos portugueses vinham para cá para ser senhores, né? Então, assim, é pegar um pedaço daquele latifúndio e não trabalhar, né? Pelo menos em trabalhos braçais, de forma alguma.
ele fala um pouco da maçonaria, fala assim, ó, comparável a ela só se encontrará para a situação do século seguinte, o socialismo, como ideologia, né, claro. As devassas da justiça colonial que os acontecimentos políticos tornaram frequentes desde o século XVIII, desvendam-nos os segredos das principais bibliotecas particulares que então havia na colônia, e que, sequestradas e arroladas, chegam até nós nas páginas amarelecidas e ruídas de Traça dos Autos. Essa é uma das últimas coisas que ele fala aqui. Certo? Então, meus destaques são esses. Gostaria de saber o que vocês destacam, do que vocês mais gostaram, não só desse trecho lido aqui, mas de todo o livro, quem leu comigo, né? Eu vou adorar saber. Espero que vocês já estejam lendo Darcy Ribeiro, que tá uma delícia. Já li o primeiro trecho desse mês de outubro. É delicioso ler, mais agradável até do que esse. E olha que desse aqui eu já gostei bastante. Curta esse vídeo se você gostou. Se inscreva nesse canal, caso ainda não seja inscrito. Se interesse por esses assuntos e vários outros, né? Literatura de modo geral. E venha com a gente aqui fazer parte dessa comunidade para a gente entender mais sobre o Brasil. Vou adorar recebê-lo aqui. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.